Olá pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com a Eli Naim, especial do mês de março. Como falamos, é o mês dela, das mulheres, e a gente só vai entrevistar mulheres nesse mês. Hoje eu vou receber ela aqui, é professora, educadora, historiadora, principalmente historiadora no município de Campos. Eu já tive contato algumas vezes, já tive o prazer de ir no museu, no arquivo público, que pode se considerar um museu, até a gente vai perguntar exatamente isso a ela. Rafaela Machado, obrigado. Obrigada, e que honra, hein? Estar aqui no mês das mulheres, tá vendo? Mês das mulheres. Eu sempre falo aqui, às vezes a produção reclama, eu sempre falo que é indolor, não dói, passa muito rápido e não tem roteiro. E eu começo sempre falando um pouco da pessoa. Rafaela, filha de quem? O que gosta de fazer nas horas vagas? Ou seja, a Rafaela, ser humana, a cidadã Rafaela, fala um pouquinho da gente. Filha de quem? O que gosta de fazer? Explica um pouquinho pra gente. Elinho, eu sempre falo, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, fico muito feliz, Nada. você é um amigo querido. E eu sempre digo que a minha história, Elinho, ela é a história de muitas brasileiras. Assim, eu tinha que nascer mulher mesmo, porque eu sou filha daquilo que as pessoas falavam antigamente, mãe solteira. Não existe mãe solteira, existe um pai ausente, né? Então, apesar de ter sido registrado, eu não tive contato com meu pai, com a família dele. Aliás, muito pouco contato. Hoje é até muito difícil que eu tenho irmãos por parte de pai, mas como é que você estabelece uma relação genuína com pessoas com quem você não conviveu uma vida inteira, né? Difícil. Muito. Então, assim, meus irmãos são os meus primos por parte de mãe, por exemplo. Pessoas com quem eu cresci, passei a infância. Então, a família da minha mãe, que é todo o meu referencial, Elinho, é uma família muito humilde, que foi saindo daqui da região, do interior de São João da Barra, do Açu. Eu ia te perguntar. Do Açu. Na verdade, minha mãe nasceu no Bajuru. Acredita nisso? Bajuru. E meus tios, a minha mãe, todo mundo saiu para o Rio muito cedo, muito novo, para trabalhar. Então, assim, casa de família, eu tive tio feirante que dormiu em jornal, histórias muito bonitas de superação. E eu e alguns primos somos da leva que nasceu no Rio de Janeiro. E eu sempre falo que eu nasci em Niterói, e eu sempre falo, Elinho, Deus é presente na minha vida e pontual em mandar as pessoas. Eu sempre gostei muito de estudar, muito. E aí eu fui estudar numa escola particular como bolsista, eu fiz uma prova, entrei, fui bolsista. Em Niterói? Em Niterói, era uma das melhores escolas de Niterói, mas eu era bolsista lá dentro. Mas aquilo foi a chave de virada na minha vida, foi o grande elemento de transformação quando eu percebi, acho que eu consigo alguma coisa pela educação, e eu sempre gostei muito. Então, o que eu faço nas horas vagas parece coisa de maluco, mas normalmente eu estou lendo e estudando, eu não gosto de televisão. E eu não sou uma pessoa muito de sair, gosto de ficar em casa também, gosto muito, como eu trabalho muito, final de semana eu quero ficar no conforto da minha casa. Então, normalmente eu tô lendo, eu tô fazendo algo assim. Então a sua mãe nasceu aqui no Açu, em Bajuru. Bajuru. Foi morar em Niterói e lá você nasceu. Então você é filha solteira por parte da sua mãe. Aliás, você é filha única por parte da sua mãe. Filha única. Entendi. Ela é viva? Minha parceira. E Minha mãe mora aqui? mora pertinho. A minha mãe, ela foi mãe aos 18 anos. Muito então, nova. na minha idade, a minha mãe já tinha uma filha adulta. É muito louco isso, né, Elinho? E ela é muito minha parceira, muito minha amiga, é a pessoa com quem eu conto todos os dias. Estava agora de manhã me dando suco de beterraba para eu melhorar da gripe. Então, aí começou o interesse, de jovem, pelo estudo. E quando voltou para essa área de história, que eu acompanho, a gente é amigo pessoal, então algumas coisas eu já sei, você é professora de história. E quando que começou essa paixão? Eu digo por mim porque eu sempre gostei de história. Foi uma das matérias que eu mais gostava, é a história e geografia. Meus professores que estiverem assistindo vão dizer que sim. Fui aluno de Orlando, me lembro de Orlando e eu acho que Gleidson, acho que também era meu professor de história, que eu lembro, assim, do Cefa. Então eu sempre gostei de história. Foi uma matéria que eu sempre tive uma relação boa e sempre tirei notas boas sem fazer muito esforço. Por isso que ele é meu amigo, gente, tá vendo? Quando começou esse interesse? Você foi para uma escola muito boa em Niterói.
bolsista, uma família humilde. E quando que você definiu que era história que você queria para sua vida? Elinho, quando eu estava no terceiro ano, eu queria fazer medicina, direito, veterinária, porque eu sou apaixonada por animal, zootecnia, porque eu gosto de terra também. E um dia eu estava super na dúvida, como todo jovem. Aliás, o jovem é obrigado a escolher muito cedo o que ele tem que fazer para o resto da vida. Isso é muito difícil, muito cruel. Você vai passar por isso com seus filhos. A gente tem que dar oportunidade para o jovem ter um pouco mais de tempo para escolher, possibilidade de errar. E até ter a oportunidade, muitas das vezes, de depois do ensino médio, 1 ou 2 anos de curso, desses cursos preparatórios, para se definir realmente o que se quer fazer. Viver, né? experimentar. Eu conheço pessoas da minha própria família que tentaram 3 faculdades. Uhum. E aí tá se formando até agora em design gráfico, mas fez arquitetura, fez mais uma faculdade que eu não me recordo, mas acabou se formando em design. Ou seja, completamente diferente. Mas não adianta, é uma pressão muito grande que se coloca sobre o jovem. Eu queria esse mundo de coisas, eu queria tudo, não queria nada, não sabia o que eu queria. Um dia entrou um professor velhinho, ele puxou uma cadeira e ele começou simplesmente a falar sobre história, a contar a história de uma maneira que eu nunca tinha experimentado na vida. Eu sempre gostei muito de história, mas não era fascinada, fissurada, nem cogitava fazer faculdade de história. E aí eu falei assim, é o que eu quero fazer, mas eu fiz faculdade, Elinho, eu fiz o UERJ para ser historiadora, eu não queria ser professora. Tá. E aí a minha área sempre foi a escolha de trabalhar com pesquisa. No Rio, eu fazia estágio no Arquivo Nacional. E quando eu vim para Campos, nesse meio do caminho, a família da minha mãe voltando todo mundo vindo para cá, eu e minha mãe, a gente acabou ficando muito sozinho lá, eu peguei uma greve muito grande na UERJ, minha mãe falou, vamos voltar? Vamos voltar. Eu terminei a faculdade na Faculdade de Filosofia. Fiz um ano aqui, os 2 últimos períodos. E quando eu vim para cá, eu logo comecei a fazer estágio no Arquivo Público Municipal de Campos, que foi minha paixão desde o momento que eu pisei nessa terra. Mas eu comecei a dar aula e eu me descobri em sala de aula. Assim, é muito bom você ter a vivência da sala de aula, mas em primeiro lugar eu sou historiadora. Então, na verdade, você acabou se completando, vamos botar assim. Exatamente. Você é historiadora, por tudo que eu já conheci lá do arquivo. Hoje você tem um trabalho muito voltado também para documentários, que é muito bem feito, inclusive. Mas eu acho que quando você tem a vivência, acredito eu, é isso que você tentou passar, você vai só me confirmar, da sala de aula, ela completa esse ciclo, vamos completamente, fazer assim. Aline. Eu seria uma profissional um tanto quanto vazia e frustrada se eu não tivesse aquele momento de compartilhamento. É o meu momento de extravasar com os meus alunos. E rede social foi muito isso, Aline, porque aluno, ele tem que te ouvir. Então é difícil você manter a atenção dele, você manter essa galera interessada em você. Rede social, a pessoa para te ouvir se ela quiser. E aí é uma loucura isso, porque você também tem que criar mecanismos para ela estar interessada em você, mas ao mesmo tempo você está muito solta ali, fica se você quiser. Então, a rede social para mim é uma sala de aula também. Não deixa de ser. Eu consigo extravasar tudo aquilo que eu acho fantástico, porque você me conhece, sabe? Eu falo sobre essas coisas e eu me arrepio. Eu me emociono com a história. Eu acho que o dia que eu deixar de me arrepiar, alguma coisa de errado tem, aí eu vou ter que repensar, recalcular. O que fazer. É. Eu queria até perguntar a você quando que começou essa vontade de fazer documentários. Eu já vi alguns, por exemplo, ali da Coagro, que diz um pouco da história, de toda a história da cana-de-açúcar no município. Eu vi parte desse documentário, eu não vi inteiro. Quando que surgiu a Sina Rafaela? Não, eu tô aqui em sala de aula, eu tô no arquivo, cuidando do arquivo, e é um mérito seu que eu já falei para você fora das câmeras, eu quero falar nas câmeras para as pessoas terem ideia. A Rafaela passa governo, sai governo, passa governo, sai governo, e a Rafaela fica pela sua competência técnica, ou seja, pela boa profissional que é. Isso é muito difícil, principalmente no município que respira política 24 horas por dia. Então, se você está ali esse tempo todo, é porque as pessoas, pelo menos as pessoas nesse quesito, conseguem entender que ali a Rafaela não é A, não é B, não é C, ela é uma servidora pública, mesmo que não concursada
naquilo que ela faz ali no arquivo, mas que ela é técnica e ela consegue fazer isso muito bem. Mas como que começou? Você já estava no arquivo, você já era professora. Quando que você falou assim, vou fazer esse tipo de documentários, vou começar a usar as redes sociais como você usa muito ativamente hoje, contando pequenas histórias, dicas de campos? Quando que começou? Porque você parece tímida. Quando que você criou coragem para se expor ali? Elinho, aquilo que eu te falei, que Deus vai colocando as pessoas na minha vida, e eu me descobri mesmo nessa área, eu tenho muito prazer em fazer isso. Eu sempre tive muita facilidade de falar daquilo que eu gosto, e ser professora ajuda nisso. Em 2019, Fred Parente era diretor da TV Câmara, ele falou assim, Rafa, ele me via dando uma entrevista, ele falou assim, vamos gravar um piloto de um programa? Ele me enfiou no estúdio que não tinha ar-condicionado, só espuma, o suor escorria, eu nunca tinha feito aquilo, a gente gravou um sobre Benta Pereira. E acabou virando Pílulas da História na TV Câmara. Lembro. E ele foi um processo de amadurecimento e de melhorar no ar mesmo, fazendo. Veio a pandemia. E aí a pandemia me deixou, nas 2 primeiras semanas, aquela semana de lockdown, eu falei assim, eu vou ficar maluca, neurótica, eu achei que eu fosse morrer e tal. Todo mundo fosse morrer, na verdade, né? E rede social acabou sendo um escape, olha que loucura, Elinho, de conseguir manter a sanidade mental, falando sobre o que eu gostava. Você acompanhou muito o arquivo numa situação caótica de funcionário desligado. A gente vai falar disso. Toda a tristeza que acontecia ali, eu comecei a fazer e as coisas foram aumentando, visualização aumentando, eu tenho um vídeo de 150 mil, olha que loucura. E sendo muito fiel à identidade, que é falar sobre a história da nossa região, falar sobre empresas da nossa região, sobre empreendedorismo na nossa região, sobre pessoas da nossa região. Não falo só sobre campos, eu faço questão de falar sobre as cidades do entorno também, do Norte e Noroeste. E aí as coisas foram acontecendo, e aí eu entendi que gosto muito de fazer isso. Gosto porque isso é um material, Elinho, diferente do trabalho do dia a dia, isso aqui que você está fazendo, isso aqui, olha que louco. Vai ficar guardado. Vai ficar guardado. Cara, os seus filhos vão poder acessar isso. Quando a gente não tiver mais aqui, os meus, os seus. E olha que loucura que a gente está fazendo. É muito louco isso. E quando eu me dei conta daqueles autores que eu admirava, eu me arrepiando quando eu falo que eu não posso deixar de sentir isso. Aquilo que a gente lê em Alberto Lamego, em grandes obras de Campos. Caramba, eu estou fazendo um trabalho diferente, mas que é muito válido também porque eu estou deixando essa história registrada em um material audiovisual. E na verdade, as pessoas elas têm que ter a consciência de que só existe um futuro por causa de um passado. Certamente. E que a gente é parte disso. E é parte disso. Então, eu acho que hoje você se complementa fazendo essas 3 coisas, né? A sala de aula, cuidar do arquivo, que a gente vai falar um pouco agora, e também dessa questão da internet, desses documentários, dessas pílulas que a gente fala, que você deu a nomenclatura para isso, não sei nem se hoje o nome é isso ainda, mas eu acho que é um conjunto de coisas que faz você ter sucesso naquilo que você escolheu. E é aquilo que você falou. Enquanto te arrepiar, eu acho que tá valendo. Que tá valendo. A gente tem uma dificuldade, e eu digo isso mais no interior, também na capital, mas mais no interior. A gente não dá valor. A gente, que eu digo, o cidadão e os gestores não dão valor à nossa história. Da onde a gente veio, o que me permitiu ser o que eu sou hoje e vice-versa. O porquê na sua concepção, porque você deve pensar muito isso. Gente, isso é muito importante. Por que ninguém olha para isso com um olhar de meus filhos vão saber que eu fiz aquilo que está ali? Eu vou te dar um exemplo, a gente vai preparar em breve. Talvez até você possa me ajudar nisso. Eu quero fazer um documentário sobre a criação da PAI em Campos. Meu pai e minha mãe, principalmente minha mãe, criaram a PAI em Campos há 27 anos atrás, numa casa alugada, cantando bingo e fazendo rifa.
e até um determinado momento que foi presidente, passou alguns anos, construíram a PAI fisicamente e depois, graças a Deus, já tem cerca de 10, 12 anos, 15 anos, salvo engano, que a PAI é tocada por mães de alunos. Ou seja, ela quis dar o início, a partir do momento que aquilo criou corpo, ela falou, seguem. E o quanto isso para mim é representativo, o quanto eu tenho orgulho de estar na PAI, de ver aquelas 300 crianças e saber que foi graças a minha mãe, o meu pai e meia dúzia de amigos que aquilo foi criado. É história. É. E eu não consigo entender como as pessoas não podem e não se esforçam para dar valor a esse tipo de coisa. E aí você que vive isso, qual é o pensamento, o porquê que o gestor, porquê que o cidadão não dá valor a isso? Elinho, Como deveria? eu fui para psicanálise para poder aguentar esse rojão. E eu tô falando muito sério. A pandemia, além de todo o contexto que me adoeceu, eu fiquei doente. Eu tenho imagens, eu não dormia, porque além da situação das pessoas que trabalhavam comigo no arquivo, envolvia, você não sabe o peso, a responsabilidade que eu sinto. Aquilo para mim não é papel, aquilo para mim não é documento, aquilo são pessoas, história. Eu tenho a responsabilidade legal e moral de zelar pela história de pessoas que estão anônimas muitas vezes na própria história e outras pessoas que são celebradas e cultuadas, como Benta Pereira, por exemplo. Olha de novo, eu tô toda arrepiada, mas olha o peso disso, Alinho. E na pandemia a gente teve uma infestação de cupim como nunca antes na história do arquivo. E eu lembro que em determinado momento eu sentei, Elinho chorava tanto que eu puxei o documento porque eu não conseguia segurar de tanto chorar. Eu falei assim, eu não aguento mais. Eu falei assim, essa não pode ser a minha responsabilidade, a responsabilidade de meia dúzia de pessoas que estavam ali, meia dúzia mesmo, de pessoas que estavam ali Eu já visitei comigo. várias vezes, você sabe disso. Exatamente. E eu falei assim, eu não posso lidar com isso. E pensei seriamente em abandonar, assim, porque eu vi que aquilo estava me adoecendo, era uma responsabilidade muito grande. Tive que ir para a psicanálise, tive que pedir muita ajuda a Deus para conseguir lidar com isso. Hoje, é óbvio que eu sou uma pessoa muito engajada e tenho muita responsabilidade, mas eu sei dar a responsabilidade dos outros também. Então, tudo que acontece é consequência de um cenário muito amplo para a cidade. E o que você falou é legítimo e é real. Eu sempre falo com os meus alunos, todo aluno sempre pergunta assim, Elinho, afinal de contas, para que serve a história? Você já passou, né? Você já passou, para que serve? E eu falo assim, imagina se você bate a cabeça e você perde a memória. Imagina uma cidade, você perde todo o seu referencial, Elinho. Você não sabe o que você gosta de comer, o seu perfume favorito, Nada. de quem você gosta. Você imagina uma cidade que não tem nenhum referencial, que não sabe nada sobre si ou que não valoriza ou respeita nada sobre o seu próprio passado. É surreal. Não existe É isso. muito triste. E assim, só que eu saí do campo da reclamação e da consternação e comecei a fazer um sentido inverso, Alinho. E isso é também se politizar sem perder minha essência e minha raiz. O tempo todo eu fico tentando mostrar para a Câmara Municipal, para o Executivo, olha, a cultura, o patrimônio também dá voto, também é importante, por mais que, a gente já falou sobre isso, por mais que seja um setor muito dividido, fragmentado. Mas eu acho, mas aí que está um grande diferencial que eu acho que alguns gestores têm que ter, e aqui não é uma crítica a esse prefeito, a Vladimir, eu acho que todos passam por essa crítica. Tem coisa que independe se vai dar voto ou não vai dar voto. É o tipo de coisa que... Vamos dar um grande exemplo aqui para que as pessoas entendam. Gostando ou não gostando, eu, por exemplo, tenho N reclamações da pessoa, do ser humano, de como ele vê a política, de como ele lida a política, que para mim é totalmente incorreta. Mas existe uma política em Campos antes garotinho, depois garotinho. Fato, isso é uma história. E isso é inegável. Seja para o mal ou para o bem, aqueles que pensam, mas é um fato que, como Nilo Peçanha, como outros grandes políticos, existe o antes e o depois. Então, eu não consigo entender, muitas das vezes, como que esses políticos que conseguiram chegar
num tamanho maior, ou os seus entes, né, vamos botar os seus familiares, não dão valor a isso. Porque a partir do momento que você não dá valor à própria história da sua família, é que você realmente não vai se preocupar com a história do seu município. Então eu acho que o poder público ele tem que investir, sim. E não é investir dizendo que está investindo de qualquer maneira. Isso aí não é, vou repetir, não é uma crítica a Vladimir, é uma crítica ao gestor público como um todo. Aqueles que têm condições financeiras de fazer com que o arquivo tenha condições de receber muito mais gente do que recebe. De ter uma estrutura muito melhor do que recebe. Hoje você tem, exceto nas capitais, um investimento fora das capitais, não é só Campos, São João da Barra passa pelo mesmo problema, São Francisco, São Fidélis, que são todos municípios com grande parte de história, com grandes fatos, não só políticos, mas culturais. Poxa, o que representa para muitas pessoas, vou dar um grande exemplo, o Carnaval de São João da Barra. Quanta história tem envolvida naquele carnaval, em Campos, quando era na 15 de novembro, que eram aqueles antigos carnavais que realmente tinham grande poder de acesso às pessoas. Então, tem que ter uma virada de chave. Alguém tem que virar essa chave. E acho que o trabalho da Rafaela fora do arquivo ajuda muito isso. Quando você vai para mais documentários, quando você vai para mais momentos ali na internet, quando você ganha grande divulgação, visualização, isso faz com que talvez esses gestores começam a pensar diferente. Eu acredito eu também acredito muito que isso pode funcionar, mas não deveria ser por voto. O voto, eu sempre falo isso, voto é consequência do seu trabalho. Muitas das vezes, se você, político, ou você que queira entrar na política, força aquele voto, você perde ele. E às vezes de maneira espontânea você ganha. Certamente. Então, não deveria ser. Eu acho que a consequência, se as pessoas veem que você fez, que aquilo foi importante para um determinado setor, como é a história, eu acho que isso vem espontâneo. Mas eu acho, assim, eu sou uma pessoa otimista por natureza, Aline, não adianta. Eu acho que o dia que eu deixar de ser assim também, eu perco muito de mim. Eu acho que essa virada de chave, eu acho que a gente está na pontinha dela. Eu acho que a gente está começando. Eu acho que, de verdade, do fundo do meu coração, eu não acho que a gente está ladeira abaixo. É óbvio que tem acontecimentos que ferem muito. Ver o Museu Olavo Cardoso assim, ver o que aconteceu no Hotel Flávio fere muito. Mas eu acho que hoje nós temos na cidade um panorama de pessoas conscientes. Eu acho o Vladimir muito consciente para o patrimônio. Eu acho que ele percebe o potencial. Tanto é que ele conseguiu 20 milhões para o arquivo, conseguiu agora viabilizar a questão do PAC. Eu acho que no Estado, ter Rodrigo lá é ter alguém que pode promover, e eu já falei isso com você, eu acho importante, fica o recado e a dica aqui também, aproveitando o momento, em trazer novamente esse protagonismo para o interior do Estado. A gente não pode pensar no Rio de Janeiro como a capital. O Rio de Janeiro é muito mais do que isso. Campos, a nossa região, é muito mais do que isso. E eu vejo que eu hoje consigo ver vereadores, apesar de muitas críticas, há muitos vereadores individualmente, que aqui não é o lugar para fazer, mas eu vejo muitos bons vereadores interessados, principalmente uma galera jovem como você. Por exemplo, a cultura não é a área que você atua, que você milita, mas você nunca me negou ajuda, ou você pelo menos nunca se negou a me ajudar, assim como outros, independente de situação e posição. Eu deixo isso claro. Por isso que eu acho tão importante o que você falou sobre o caráter técnico. Eu não estou preocupada em politizar a ação do arquivo, porque eu quero continuar me relacionando bem com todo mundo, porque eu quero que todo mundo veja o potencial daquele lugar. E aí vale, até porque eu deixei claro que a crítica não era em momento nenhum para A ou para B, como vale enaltecer. Então, se Vladimir está tendo esse pensamento, consequentemente, as pessoas enxergando isso, o seu trabalho é falar, como você está falando de maneira muito correta, se ele está fazendo isso. Se Deus quiser, essa obra vai acontecer o quanto antes
que eu sei o quanto você sonha com essa obra já há muito Todos os dias. e há muito tempo. Vale enaltecer ao prefeito por isso. Acho que, independente de ser a favor ou contra, mas você tem que enaltecer as coisas boas que são feitas pelos nossos gestores, e parabéns ao prefeito por isso. E isso, Rafaela, se as pessoas enxergarem, consequentemente, as pessoas que são historiadoras, que gostam desse segmento, vão apoiá-lo de maneira muito espontânea, porque ele fez por onde essas pessoas terem. É exatamente isso. Isso tem que ser de forma espontânea, não pelo voto, e sim porque é importante que aquilo seja feito. É exatamente o que eu falei ali atrás. Então, parabéns. Acho sim que Campos voltou a ter um destaque estadual com o Rodrigo. O interior voltou a ter um destaque depois de algum tempo, e que isso tem que ser levado a sério também. Acho que bons projetos podem acontecer na LERJ, a gente vai estar tentando fazer com que isso aconteça. A gente já teve até algumas conversas em relação a isso, porque independente do voto, a história é que fica. Então a gente tem que fazer legado. E ali, é isso. Repara o seguinte, eu tava para mim pouco importa se vai ser João, Pedro, Joaquim, Manel. Tem muita coisa que eu falo. Eu tenho um grande sonho da questão do Hospital do Câncer em Campos. Eu acho é uma das minhas bandeiras, e eu deixo muito claro o quanto o Campos está para trás. Quanto o interior está para trás do tratamento oncológico, mas Campos eu digo mais porque Campos é a nossa capital do interior. Campos não tem um PET scan, Campos não tem oncologia infantil. É uma vergonha, é um atraso muito pro... Mas eu não estou preocupado em eu ser o pai da criança, eu quero que aconteça. É porque é o seu sonho. Eu quero que aconteça, porque é um objetivo, eu sempre falo isso, de ter... das pessoas terem o que minha mãe teve. Minha mãe teve um bom tratamento, amor da família, pessoas que a amam perto. Tudo que a medicina pôde proporcionar, minha mãe teve, além de todo o amor da família. E eu acho que é isso que todo cidadão deve ter. Um bom tratamento digno para que possa ter condição. Então, é isso. Eu acho que as coisas têm que acontecer independente de quem seja o pai da criança. Eu tenho certeza que se você pudesse não estar no arquivo, mas você ter a certeza de que aquilo seria reformado e aquilo teria vida, para você já seria o suficiente de que continuar lá morta do jeito que está. É o que eu preciso, e é o que eu preciso profissionalmente também. Eu hoje, graças a Deus, acho que não tem nada, Elin, que se faça mais do que você construir uma carreira pelo seu trabalho, pelo exemplo. Assim, eu valorizo muito isso. Pela técnica. Exatamente. Então, eu estou há 17 anos no arquivo, eu preciso viver outras experiências, eu preciso estar aberta aos convites que surgem de outras prefeituras, inclusive, de outros projetos, de outras coisas, da minha empresa, e de tantas outras coisas que eu quero fazer, e é legítimo querer fazer isso. Então, o arquivo precisa estar bem encaminhado. Eu falo que eu tenho hoje um objetivo, Aline, a obra. Depois de entregue a obra, eu não estou te dizendo que eu não vou continuar no arquivo. Mas você quero estar livre, me sentir livre. Para poder desempenhar outros sonhos, outros projetos que você é muito nova, tem muita coisa ainda para viver. Eu adorei o nova, tá, gente? Não, mas você é nova, eu também sou novo. São os dois jovens. Rafaela, eu queria que você já mais ou menos passou, acho que um grande sonho que você tem é essa questão do arquivo, né? Como você disse, são 17 anos. Acredito que seja um dos seus sonhos, mas quais são outros projetos que você ainda gostaria de poder realizar na sua profissão, que pelo que eu já entendi também é seu lazer? A Rafaela é meio que possessiva, vamos dizer assim, pela história. Demais. Isso. Mas fala pra gente, além dessa questão do arquivo, que é evidente, né? Para mim já é evidente há muito tempo, que já te conheço, já visitei várias vezes o arquivo, mas fora do arquivo, algo que você ainda tem sonho de poder realizar na sua profissão? Elinho, se eu não tiver sonho, eu não sei me movimentar, assim, eu preciso sonhar. Sempre foi assim, desde novo. Quem tem a história que eu tenho, né, tem que sonhar, sem dúvida. Eu sonho muitas coisas, eu tenho muita dificuldade em lidar com essa nova geração, né?
essa coisa de que as pessoas falam que assim, o trabalho não te faz, o trabalho não te forma. Cara, eu sou uma pessoa formada pela educação e pelo trabalho. A minha moral ética, tudo isso foi construído a partir disso. O que eu consegui proporcionar à minha mãe, à minha vida, à minha família, eu valorizo pra caramba. E graças a Deus eu sou abençoada de fazer uma coisa que eu amo muito. Então, quando eu me dedico muito ao trabalho, não é óbvio que eu queria trabalhar menos, Aline. É óbvio que eu queria trabalhar menos. É óbvio que eu gostaria de receber muito mais do que eu acho justo, inclusive. Mas eu tenho prazer em fazer isso. E eu vejo que cada vez mais, Aline, eu posso contribuir com projetos maiores, projetos para outros espaços. Então, eu tenho muita vontade de ampliar a minha esfera de trabalho para além de Campos. Assim, primeiro, eu acho que a gente tem que construir um discurso regional. Então, acho que as cidades ao redor elas têm que estar fortalecidas. Eu estava estudando Carapebus agora, que é aniversário essa semana da cidade. Poxa, é uma cidade muito pequena, muito nova, vai fazer 89 anos. Quanto potencial tem naquela cidade? E, poxa, tem uma casa de cultura. Tem uma usina desativada. Quantas usinas, Elinho, a gente tem na região desativadas que poderiam ser espaços de visitação do turismo? Eu tenho me voltado muito para o turismo. O exemplo daqui de Campos, que é uma casa de evento e muito bem conceituada, por sinal. Ou seja, tem várias coisas que podem se utilizar desses equipamentos. Gerando renda. Gerando renda. Sabe? Eu tenho falado muito sobre empreendedorismo, Elinho. Eu estou como presidente do Convention Bureau, que é uma instituição privada de fomento ao turismo. Aqui em Campos. Aqui em Campos. Na verdade, Costa Doce, abrange 5 municípios. E por quê, Elinho? Cada vez mais eu acredito, de novo, que o discurso tem que ser regional. Você não vai pegar um turista de Buenos Aires, por exemplo, ou dos Estados Unidos, que vem para o Rio e vai fazer ele visitar Campos. Você vai conseguir fazer com que ele visite a região, se você tiver bons projetos. Caminhos do Açúcar está caminhando nesse sentido. Sim. Com o Cidenf, que está fazendo um trabalho excelente. Fantástico, Bárbara. O Vinícius, até mandar um abraço para o Vinícius, para toda a equipe lá do Cidenf, Cristiano, Vitor, são ótimos meninos e meninas também, fazendo um ótimo trabalho. E acho que foi um grande avanço o Cidenf, sabia? Para Campos, para toda a região. E olha que bacana, o empresariado tem percebido isso, o Convention, eu falo que eu sou a única, eu brinco, gente, sou a única pobre lá, pobre no sentido assim, eu sou empresária da minha mente, né? Eu não tenho um negócio físico. E por que esses grandes empresários da região estão numa instituição voltada... Porque eles perceberam que aquilo dali é um potencial imenso. Elinho, você é um cara que faz eventos. Você quer tantas estruturas bacanas de usina na nossa região. A Lapa, você imagina, eu sei que você vai adorar o que eu vou falar agora, um restaurante na melhor vista de Campos, que é a Lapa, lá no Asilo da Lapa. Imagina você estar sentado no andar superior, almoçando, jantando, olhando o Paraíba. Não é lindo? Olha eu arrepiada de novo. Eu já tive, eu na minha loucura, né? Eu sempre tive um sonho antigo, é louco que eu vou te falar. Bora, fala que eu vou te apoiar. Eu queria fazer um restaurante flutuante no Paraíba. É uma loucura. Eu sempre pensei nisso. Minha mãe já ouviu essa conversa várias e várias e várias vezes, eu falando com ela, brincando com ela sobre isso. Rapidamente, só para colaborar com tudo que você está falando e voltar lá naquela história do antigo, das pessoas não terem certeza do que vão fazer de faculdade. Eu estou vereador, eu não sou vereador, eu estou vereador, tenho algumas bandeiras, mas eu sempre priorizei duas. A oncologia, que é, sem dúvidas, uma questão muito mais pessoal do que política, e o empreendedorismo. Eu estou 100% ligado a isso ao tempo inteiro. Qualificação profissional, fazer com que as pessoas entendam que nada é mais dignificante do que o seu trabalho, do que o seu emprego. Muito melhor do que ganhar as coisas, é você poder ter as coisas pelo seu merecimento. Não que as pessoas não precisem de ajuda. Acho que todas as pessoas precisam sim de ajuda, mas elas têm que ter o direito de escolher o que comer. Eu digo muito isso. A gente tem um projeto na Câmara que não sei se o prefeito vai levar para frente, mas que muito tem a ver com isso. Eu falava, o projeto dizia que até em 2 anos, toda aquela família que recebe o cartão Goitacá, que hoje se chama,
a prefeitura teria que dar um curso de qualificação profissional para fazer com que aquela pessoa se incentive a sair do programa. Então, eu não quero comemorar cada vez mais pessoas com cartão Goitacá. Eu quero cada vez mais comemorar A saída. a diminuição do cartão Goitacá. É o meu pensamento. Respeito quem pensa diferente. Mas voltando àquela história, a gente foi criado, Rafael, e eu não sou contra, tá? Quem pensa desse jeito. Mas eu sou radicalmente contra de quem acha que só esse jeito é o certo. A gente foi criado para estudar, passar no concurso público. 90 pessoas das famílias de antigamente foi criado para isso. E eu acho que é legal, é mérito as pessoas terem isso. Mas eu sou muito mais das pessoas empreender. Muito mais as pessoas saírem fora da casinha, vamos dizer assim, do ponto de vista de trabalho. Então eu acho que o empreendedorismo, a cultura, eu sempre falo que show, evento e entretenimento é o segundo, quase empatado ali, vamos dizer assim, é o segundo, tem ano que é o terceiro maior PIB do Brasil. Pra vocês terem ideia. Hoje é um valor absurdo de entretenimento no nosso país. E isso não é custo, isso é investimento. E eu acho que a área cultural, a gente tem vários projetos que poderiam estar misturando a área cultural com gastronomia, vários projetos ligados a esportes radicais ou não, com a cultura, turismo, com o turismo. Ou seja, é uma região muito rica e é uma região que a gente deveria ter muito mais esses tipos de projeto. A Quatro Ventos, ela começou já, e eu também pessoalmente, a fazer mais projetos de empreendedorismo. Fizemos o Startit ano passado, temos mais 2 grandes projetos para esse ano. É uma linha que a gente quer voltar cada vez mais, não só como político, mas também como empresário. E eu acho que é esse, pelo que eu estou entendendo, também é um sonho da Rafaela, né? Fazer com que essa empresa saia mais ainda do papel para poder exercitar outros projetos em outros lugares. Sem dúvida, Elinho, a cidade não se sustenta, a gente está falando a longo prazo, com o poder público como vem sendo até hoje. A iniciativa privada, ela tem que ocupar os seus espaços como você fez, e sem perder a identidade. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui para dar para o corte já, ó. Mas, por exemplo, Festa da Pecuária. A Festa da Pecuária, ela acabou se tornando um empreendimento privado. Mas, cara, isso era o elemento definidor do calendário de Campos. Era antes e depois da Festa da Pecuária. Olha como a iniciativa privada tem que caminhar junto com a cultura local também. Você tem que valorizar uma festa da pecuária, que seja a festa da pecuária. Olha como a gente não fala Expo Agro ali, a gente chama de festa da pecuária. Então, mesmo os eventos, porque às vezes as pessoas pensam assim, a iniciativa privada é completamente descolada. Não é. Você está inserida no contexto social e cultural. E aí, Rafael, a gente vai para um grande problema e que a gente está quase encerrando esse bate-papo, como eu te falei, passa muito rápido. Mais uma vez, e é isso que eu falo com lamentação, mas tomara que outros gestores, e ele ainda também, o prefeito atual e outros prefeitos que virem, comecem a pensar nisso. Mas pensar realmente mesmo além do Reuters. A gente teve um governo que passou agora 4 anos com vários problemas políticos, vários problemas administrativos, mas porque o barril de petróleo foi a R$35 e com isso não tinha dinheiro sequer para fazer o mínimo possível dentro do município. Hoje a gente vive melhor porque existe uma guerra na Ucrânia, ou seja, uma guerra em outro país, em outro continente, e aí houve não só esse fator, mas outros fatores. Hoje a gente vive bem porque a gente ainda arrecada muito de royalties, e Vladimir tem um grande mérito também, eu sempre falo isso, e já enalteci ele várias vezes por isso. Ele é pidão, e pidão para o município, e isso é um mérito dele, diga-se de passagem, isso, eu sempre falo isso na Câmara. Ele é pidão e para o município é muito bom ter um prefeito pidão que sabe pedir pelo município, que sabe chegar lá. Isso é um grande
Acho que é um grande mérito que o Vladimir tem no governo dele. Mas a gente sabe que se o royalties baixar de novo, ele não vai ter nada para fazer. E aí, até quando a gente vai ter que viver de royalties? A cidade vai ter que buscar alternativa, Rafaela, né? até quando? Essa é uma crítica aos gestores e aos políticos como um todo, aos empresários. Até quando a gente vai investir 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões no Fundecam por ano, 1,5 milhão em qualificação e renda e 50 milhões em cartão social? Ou seja, eu não estou dizendo que não tem que ter os 50 milhões do cartão social. O que eu tenho que dizer é que do outro lado tem que ser tão importante quanto o cartão. Sim. Para que um dia esse lado aqui continue pagando essa conta do cartão social. É isso, porque se não tiver o royalties, não vai ter o cartão. Então a gente tem que ser independente. A gente tem que criar alternativas. Cultura, projetos turísticos, entretenimento, ajuda cada vez mais o setor de cana, que já foi uma realidade antiga, que tem que ser uma nova realidade, ou seja, cada vez mais a Coagro faz a parte dela, mas acho que tem que ter mais investimento ainda. Sim. Tem muita terra que possa ser plantado. Então, eu acho que o empresário também tem que cada vez mais investir em projetos culturais, históricos. Então, tomara que você consiga realizar esse outro sonho aí. O do arquivo, em breve, se torne uma realidade, mas que você possa. Obrigado por ter vindo. Até o dia de ir embora desse mundo, gente, eu quero ver o canal Campus Macaé navegável, o seu restaurante flutuante, a Lapa sendo restaurante, a gente viajando de São Fidélis até São João da Barra pelo Paraíba, eu quero ver isso tudo. Obrigado, Rafaela. Papai do céu te abençoe. Amém, meu amigo. Foi um prazer. Que esses sonhos sejam realizados, porque esses sonhos, na verdade, vão fazer diferença na vida de muitas pessoas no futuro. Acredito nisso. Então, não existe futuro sem presente e sem passado. Então, parabéns, que você continue ajudando nosso município, que os gestores como um todo, eu me coloco também como responsável por isso, a gente tem que ser responsável por isso a cada dia. Não pensando em lado A, lado B, o que importa é a história, o que importa são esses projetos históricos, culturais que tem quanto muito a parabenizar e virar uma realidade para ser também dinheiro, rodar dinheiro no nosso município. Dá um abraço na mamãe, que ela continue cuidando de você. Nos pets, 1, 2, quantos pets? Eu tenho 2 em casa, mas tenho alguns no arquivo que eu acabo cuidando, né? Mas em casa 2? Tem 2. São os filhos? São. Considero como filho mesmo. Muita coisa, gente. Eu sou uma apaixonada por animal. Minha irmã tem Johnny, minha irmã mais nova tem Johnny, que... Acho que Johnny tem mais vez do que muita gente lá em casa. Johnny faz 12 anos... 12 vezes 7, né? Que a idade diferenciada, né? Já tá lá bem velhinho e é o único cachorro que eu tenho um pouquinho de trauma de cachorro, que eu fui mordido no passado. Mas Johnny eu trato como meu sobrinho mesmo. Da família. Johnny é um espetáculo, é uma figuraça. É isso aí. Obrigado, meu amor. Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe e que esses sonhos se realizem. Amém. Conto com você para isso também. Vamos embora. Isso aí. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eli Naim. Dia das Mulheres não é um dia, é todos os dias, mas esse mês muito mais que especial, gravando só com elas. Teve a Luciana, teve Dona Diva Abreu, teve a Rafaela e vai ter muito mais mulheres no mês de março aqui no Pode Falar. Até semana que vem com mais podcast do Elinho Naim. Fui.